Olá pessoal, meu nome é Edmir Lopes de Carvalho e eu estou aqui para falar para vocês sobre a IFRS 9, CPC 48, no que se refere a derivativos e hedge account. Bom, um ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que uma empresa, quando ela procura fazer uma operação de hedge, ela procura se proteger. Então, a preocupação da empresa não é de ganhar, a preocupação da empresa é se proteger. Esse que é o ponto importante. E para se proteger, ela vai utilizar alguns instrumentos financeiros de proteção, os chamados derivativos. Bom, o que nós temos aqui? A norma contábil, ela coloca de que derivativos têm que ser mensurados pelo valor justo. E também destaca quais são as características de um derivativo. E são três. A primeira delas é de que o investimento inicial tem que ser muito baixo em relação ao valor que ela está protegendo. Segundo, qual o ativo, qual é o objeto que está protegendo? É uma dívida? É um contra receber? O que está protegendo? E o terceiro é que a liquidação é numa data futura. Então, essas são as três principais características de um derivativo. Mas quais são os derivativos mais comuns que as empresas operam? Então, nós temos lá opções, que pode ser call ou put. Temos contrato futuro, que são contratos negociados em bolsa. Contratos a termo, são contratos negociados entre as partes. A NDF, Non-Derivable Forward, são nada mais é que o contrato a termo, porém priorizando a variação cambial. E o próprio swap que nós temos aí. Então, são esses aí os instrumentos mais comuns nas operações de proteção. Vale a pena destacar que a norma também coloca de que o hedge pode ser segregado em hedge valor justo, hedge fluxo de caixa e hedge investimento no exterior. Bom, o hedge valor justo é o mais comum para as empresas, para as operações. Por quê? Porque normalmente as empresas elas fazem proteção de ativos e passivos já reconhecidos no balanço. Então, às vezes a empresa faz uma operação, tem uma dívida, tem um contas a receber, tem uma commodity, um estoque de uma commodity e vai fazer uma proteção desses ativos e passivos já reconhecidos no balanço. Esse é o conceito do hedge valor justo. Já no hedge fluxo de caixa, nós temos a proteção de uma transação que ainda não aconteceu. Então, eu estou protegendo um compromisso firme. Então, pode ser que no determinado período, mais para frente, essa transação vai acontecer. Ao invés de esperar aquela transação acontecer, eu já me antecipo e faço a operação daquela transação antes dela acontecer. Então, eu faço a operação do instrumento de proteção antes da transação acontecer. Então, eu tenho uma transação altamente provável, uma transação futura, ou um compromisso firme, e eu faço uma proteção antes. Então, notem que, neste caso, nós não teríamos ativos e passivos reconhecidos no balanço. Estou protegendo uma transação que ainda não aconteceu. Exceto, como eu destaquei aqui, a questão da dívida. Se eu tenho uma dívida com taxa pós-fixada, ela está enquadrada ali como hedge fluxo de caixa. Se a dívida for uma taxa pré-fixada, ela tem aí a característica de um hedge valor justo. Tá bom? Bom, e o hedge de investimento no exterior, o próprio nome diz que é fazer uma proteção de investimento no exterior. Então vamos imaginar que a empresa esteja protegendo ativos e passivos já reconhecidos no balanço, que é o caso aqui. Ora, se eu estou protegendo ativos e passivos já reconhecidos no balanço, então esse aqui eu vou aplicar o hedge valor justo. Qual que é a ideia? A ideia é que se eu estou protegendo ativos e passivos reconhecido no balanço, é que os ganhos e perdas desse derivativo, ele vai para o resultado do exercício. Ele pode ser tanto o resultado operacional como o resultado financeiro. E aí, pessoal, há uma quebra de paradigma. Não é porque eu tenho um instrumento financeiro de proteção que os ganhos e perdas necessariamente serão tratados como financeiros. No caso aqui, pode ser operacional. Exemplo, pode ser que eu esteja protegendo um estoque de commodity, né? E esse estoque de commodity é uma operação. Então, consequentemente, os ganhos e perdas de um instrumento financeiro protegendo a volatilidade desse preço da commodity vai me gerar um ganho ou perda operacional e não financeiro. Se eu tenho um ganho, vai gerar um derivativo ativo. E se eu tenho uma perda, vai gerar um derivativo passivo. Então, vamos num exemplo. Vamos supor que a empresa tem uma dívida. Essa dívida ela foi contraída em moeda estrangeira, em dólar. Qual que é a preocupação da empresa, sabendo que ela tem variação cambial e juros em relação a essa dívida?
A preocupação dela, o que é? É o risco cambial. Ou seja, a variação cambial se acentuar a ponto de o passivo elevar, de tal maneira que o meu resultado vai ter um impacto negativo, porque vai gerar uma despesa de variação cambial mais juros. Então, a empresa, sabendo que tem essa questão do risco cambial, ela vai fazer uma operação de proteção. Vamos supor que a empresa faz um contrato de swap. Num contrato de swap, ela vai repassar o risco que ela tem, no caso da dívida, que é o risco cambial, ela vai passar para o banco numa operação de swap. Então, ela vai receber do banco essa variação cambial mais juros. Por outro lado, ela vai ter que pagar algo para o banco. Então, ela vai negociar com o banco se a contrapartida vai ser uma taxa pré ou uma taxa CDI, por exemplo. No nosso caso aqui, vamos utilizar a CDI. Então, a empresa recebe do banco variação cambial mais uma taxa de juros. Isso nós chamamos de ponta ativa. Se a empresa vai pagar a CDI, nós estamos chamando isso aqui de ponta passiva. Esse é o ponto principal do entendimento de um swap. Bom, vamos imaginar, dando sequência, vamos imaginar que a minha variação cambial lá no meu passivo aumentou em 100. A variação cambial mais juros. Então, gerou impacto no meu resultado em 100. Como é que ficaria, né, a operação que a empresa montou de swap para diminuir a volatilidade desse 100 no meu resultado? Vamos imaginar que, fazendo os cálculos lá do swap, chegamos na ponta ativa 90, a ponta passiva em 65. O que quer dizer isso? Quer dizer que a empresa, fazendo a operação de swap, recebe 90 do banco e paga 65 para o banco. Então, o valor líquido, aí, o efeito líquido, gera um ganho na empresa de 25, nesse contrato de swap. Então, você vê, o fato da ponta ativa ser maior que a ponta passiva gera um ganho para a empresa. Se fosse o inverso, geraria uma perda. Bom, como é que eu contabilizo esse ganho de swap em 25? Eu vou debitar a conta lá no ativo, derivativo swap, 25, e credito um ganho de 25 lá no meu resultado do exercício. Notem que esse ganho de 25, ele vem diminuir a volatilidade do 100, da variação cambial da minha dívida, de forma que o efeito líquido é 75. Esse é o ponto importante. Esse é o objetivo de um contrato de hedge através de um contrato derivativo, no caso aqui o swap. Se a empresa não tivesse feito isso, ela teria uma despesa financeira de 100. O fato de ter gerado um swap e ter tido um ganho, tem aí um efeito líquido de 75. Outro ponto que eu queria colocar também é o seguinte: esse ganho ele é financeiro por quê? Porque a empresa está protegendo uma dívida de que a natureza é financeira. Então, não necessariamente que todo ganho ou perda com swap vai ser financeiro, pode ser operacional. No exemplo aqui, ele é financeiro, justamente porque a dívida tem natureza financeira, tá bom? No caso do hedge fluxo de caixa, como eu comentei anteriormente, a empresa vai se proteger de compromissos firmes, transações futuras. Só vai proteger um passivo já registrado se esse passivo for uma dívida com taxa pós-fixada. Então, exceto dívida pós-fixada ou taxa pós-fixada, os demais ativos e passivos não são enquadrados como hedge fluxo de caixa. Bom, e qual é o ponto de atenção em tendo esse hedge fluxo de caixa? Em tendo esse hedge fluxo de caixa, nós vamos aí sim aplicar o conceito do hedge accounting. E o que fala o hedge accounting? O hedge accounting nada mais fala do que a empresa tem que testar a efetividade do hedge, dessa operação de hedge, durante o período contratado. Então, a empresa trava, vai determinar qual é o intervalo dessa trava, e o que estiver dentro desse intervalo, no período contratado, nós chamamos de parte efetiva. Essa parte efetiva, contabilmente, nós lançamos no patrimônio líquido. Em que conta? Naquela conta de ajuste, de avaliação patrimonial ou outros resultados abrangentes. Se estiver fora desse intervalo, nós temos a parte inefetiva e isso vai ser resultado do exercício. Um ponto que chama a atenção é que até 2017 nós tínhamos, né, a norma contábil sinalizando de que o intervalo seria 80% a 125% da trava. E a partir de 2018, a norma internacional ela simplesmente tirou essa trava, justamente para as empresas não ficarem dependentes de 80% a 125%. Né? Então, o que chama a atenção é que muitas vezes a empresa vai ter que determinar na política de hedge qual é esse intervalo, coisa que antes era a norma que dava. Tá bom? Então, só para a gente resumir,
o teste da efetividade, ele vai ser necessário para RED fluxo de caixa e RED investimento no exterior. Esse é um ponto importante, pessoal, porque esse teste de efetividade, a empresa não é obrigada, é facultativo, ou seja, a empresa que faz a opção se ela vai testar ou não essa efetividade. Tá? Ok? Então, o que chamar a atenção, resumindo aqui, que a empresa, em fazer uma operação de proteção, ela tem que ter uma política de Head Accounting. E nessa política de Head Accounting, ela vai ter que determinar qual é o objeto a ser protegido. Quais são os riscos atrelados a esse objeto? Que instrumentos financeiros de proteção ela está utilizando? Qual é o período protegido? Como que ela faz esse teste de efetividade e qual é esse intervalo de efetividade? Será que esse intervalo vai ser 90, 110? Esse é um ponto importante da política de Head Account. Tá bom? Bom, se vocês querem saber um pouco mais, busque nossos cursos. Lá nós teremos casos práticos, exercícios, planilhas e formas de contabilização. Uma situação que você pode enxergar nas nossas redes sociais. Nessas redes sociais, nós temos todas as informações que são necessárias, além desse curso de Head Accounting e derivativos, vocês também têm aí uma gama de outros cursos para vocês terem aí conhecimento de que nós oferecemos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e da minha parte, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado. E até a próxima.